Oi pessoal, eu sou a professora Luana e nesse vídeo eu vou trazer para você uma reflexão sobre a prescrição que a gente encontra nas redes sociais. Eu vou te mostrar uma imagem que passou no meu Instagram e vou te mostrar que ela tem uma racionalização de significado por trás que não faz muito sentido. Quadrilátero vocal, preconceito linguístico, é o teste da Crivage. A imagem que eu vou analisar hoje é essa daqui. E você vai ver que ela traz uma recomendação de uso para que o falante evite usar bom final de semana e prefira usar bom fim de semana. Isso está feito em termos bem explícitos, né? Na medida em que tem esse termo, o correto é. Quando a gente vê esse termo correto aparecendo numa recomendação como essa, a gente já sabe que existe uma filiação normativa por trás dessa imagem que leva em consideração que dentro dos usos linguísticos a gente vai ter usos corretos e usos errados. É um pouco difícil de sustentar essa ideia se você levar em consideração que a língua é um fenômeno heterogêneo e super dinâmico e que assume diferentes propriedades em diferentes contextos. Isso a gente já escuta lá desde o começo da graduação de letras e a gente sabe que existe um preconceito linguístico por trás dessa recomendação de uso, que é justamente, baseada no fato de que esses usos incorretos seriam os usos de camadas mais marginalizadas da sociedade. Agora, o interessante é que esse uso em questão aqui, que está sendo corrigido, ele nem mesmo é um uso estigmatizado. É um pouco estranho essa recomendação de se evitar bom final de semana, porque a gente não vê nenhum estigma associado a essa expressão. Então me deixa aqui nos comentários qual que é a sua impressão sobre essa expressão. Você acha que a gente costuma ter alguma sensação de que deveria evitar essa expressão por ela ser mal vista por outras pessoas da nossa comunidade linguística? Ou se de fato você usa ela coloquialmente sem nem perceber? Parece que essa segunda opção é o que mais acontece entre os falantes. Eu acredito que vocês, assim como eu, também têm essa impressão neutra com relação a essa expressão. Então, para começar, a gente precisa pensar sobre o que é a prescrição. Por que a gente, em algum momento, cogita fazer recomendação de um uso ou de outro? Para além de uma recomendação cega, a gente poderia sim ter recomendações baseadas numa norma de referência, como diz o professor Carlos Alberto Faraco, que daí sim levaria em consideração usos que são mais bem avaliados em contextos específicos. Mas, de novo, isso tudo obedece a uma dinâmica social muito complexa que não é trivial como se a gente pudesse dizer use isso ou use aquilo. Tudo depende muito do gênero textual que você está utilizando, que vai definir qual é o teu interlocutor, qual é o tema, qual é a situação comunicativa em questão. Então, para começo de conversa, é meio difícil você fazer uma prescrição como essa, isolada e fora de contexto. Mas num segundo nível, eu acho que não tem nenhum contexto que justificaria essa prescrição de fato, porque a gente não tem nenhum estigma em cima dessa expressão do bom final de semana. Agora é interessante que essa imagem se pauta numa suposta relação de antonímia para justificar essa recomendação. As relações de antonímia são basicamente relações de significado lexical, então que diz respeito às palavras, e coloca em oposição conceitos que têm uma contrariedade em certa medida. Essa é a definição de senso comum, digamos assim, que você vai encontrar por aí. E daí, nesse sentido, a antonímia é diferente da sinonímia, que seria quando você tem uma congruência entre significados lexicais, ou seja, que as palavras em questão que são sinônimas poderiam ser substituídas uma pela outra. A rigor, quando você vai analisar as nuances de significado, então a semântica lexical mais fina que está por trás dessas relações, você vai ver que não tem sinonímia perfeita, porque você sempre vai ter algum tipo de nuance que vai fazer uma diferenciação, nem que seja em termos do registro mais adequado para o uso dessa palavra. Então pega, por exemplo, os sinônimos do tipo menina, garota e guria. Primeiro que tem uma diferenciação com relação ao uso regional, Esse guria só vai acontecer para falantes que têm um dialeto associado a determinadas regiões do sul do país. Agora, mesmo entre menina e garota, você sabe que o garota pode entrar num contexto mais contestativo, ofensivo, que o menina não entra. Então, tem algumas nuances aí com relação aos usos desses termos que
não permite a gente dizer que eles são de fato substituíveis em qualquer contexto, fora de contexto. Então, para começar, a gente precisa circunscrever, né, essa possibilidade de troca ou de oposição desses termos a contextos específicos. E esse já é um fator que interfere nessa comparação que está sendo feita nessa imagem, porque final e inicial tem sim uma relação de oposição, de contraste, mas não necessariamente nesse contexto do final de semana e do fim de semana. Então, sim, você não fala inicial de semana, porque ao contrário de final, inicial não pode ser empregado como um substantivo. Então, ele não vai ter um referente, como é o caso de final de semana. Então, já não faria sentido eu fazer essa oposição entre inicial e final, levando em consideração que não são palavras de mesma natureza categorial, certo? Então, por mais que final seja derivado de fim com a adição de um morfema derivativo ao, assim como inicial é derivado de início com um morfema derivativo ao, isso não quer dizer que por eles portarem esse mesmo morfema, eles tenham condições de funcionamento gramatical equivalente. Porque, obviamente, nesse caso, o final se especializou mais do que o inicial. Então, enquanto o inicial só funciona como adjetivo, o final vai poder funcionar também como um substantivo. Então, já não faz sentido essa relação que está sendo posta aqui, porque ela ignora essas questões categoriais que estão por trás da relação entre final e inicial. Agora, se a gente fosse pensar em termos de antônimos de fato, aí a gente tem que levar em consideração que existem pelo menos 3 tipos de antonímia. Uma que é binária, uma que é inversa e outra que é gradual. A antonímia binária talvez seja a única que, de fato, se coloca como uma oposição excludente. Então, se você está morto, é porque você não está vivo. A antonímia inversa acontece quando você tem 2 termos que estão intrinsecamente relacionados, só que vão se aplicar a referentes de maneira contrária e inversa. Então, por exemplo, se você diz a Xuxa é mãe da Sasha, significa que a Sasha é filha da Xuxa. Então, são 2 palavras que elas não são necessariamente opositoras em significado, mas sim que elas vão estar denotando relações inversas. Aí, o último caso de antonímia que a gente tem é o gradativo, e esse talvez se adeque melhor a essa ideia do final e do inicial, porque o gradativo envolve uma escala de valores, e daí você vai ter dentro dessa escala determinadas possibilidades de nomenclatura para um dos extremos ou para o outro. Então, é o caso do quente e do frio. Você não sabe dizer exatamente onde termina o quente e começa o morno, por exemplo, porque você tem uma escala que é contínua e não é discreta. E parece ser isso que a gente tem com a ideia de final e inicial, certo? Você tem um início e você tem um fim. Eles são 2 extremos de uma escala temporal, mas você tem algo ali no meio, né, que é uma duração intermediária, que também faz parte dessa escala. Então, o antônimo gradativo se refere aos extremos dessa escala, mas, de novo, a gente não vai necessariamente falar numa oposição, talvez no máximo num contraste. Então, nesse caso aqui, a gente tem a escala que seria a duração da semana, e você tem num extremo o início e no outro extremo o fim, certo? Agora, quando você for falar do período inicial e do período final da semana, você vai ter os adjetivos em uso. Só que, quando você trata do final da escala, você ainda tem uma oposição entre o final de semana e o início da semana. Não é porque não se mantém a relação de derivação morfológica que você não vai considerar essas 2 palavras como referindo-se à mesma escala de duração temporal, certo? Então, o que eu queria te mostrar aqui é que essa imagem, ela tem uma pretensa racionalização entre esse inicial e final, que na verdade não se verifica quando você vai inspecionar o que exatamente está em oposição nessa relação de antonímia. Fundamentalmente, porque o final não se restringe à categoria de adjetivo, como é o caso do inicial, que o inicial só pode se referir ao adjetivo. E por trás dessa racionalização, essa imagem te vende uma recomendação de uso
que não faz sentido se você levar em consideração o que é a prática da comunidade linguística em si. A gente não tem nenhuma valoração negativa em cima dessa expressão do final de semana que justifique qualquer tipo de recomendação, muito menos uma recomendação em termos de correto e errado. Porque o correto aqui veio de uma inspiração, sabe-se lá Deus de onde, né, do autor dessa imagem, e não corresponde ao que é a nossa percepção da realidade. Eu vou te pedir para você deixar o like aqui no vídeo e me ajudar com a disseminação do nosso canal, se você puder mandar esse vídeo para quem se interessar por questões da linguística e da letras. Tchau, pessoal!